Começa agora o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras, uma igreja comprometida com a palavra. Pecado que a perdição conduz, quem não fez caso de ser Deus pra vir morrer na cruz, quem não ficou na morte em glória reviveu, poder assim só um detém, Ele é Deus e mais ninguém, grande é o Senhor, sobre toda a terra em altivez, grande é o Senhor, em santidade, céus e terra cumprem suas leis, criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor, em majestade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão
mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia.
Pensamento bíblico. Tema de hoje: nunca mais ter fome nem sede. Versículo bíblico: João 6,35, Mateus 4,4. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma multidão cercava o Senhor Jesus. No dia anterior, queriam proclamá-lo rei, porque ele suprira com alimento a todos. Mas o Senhor se retirara para um lugar solitário nas montanhas, pois nenhum homem tinha o direito de conferir tal posto a ele. Além disso, os motivos daquelas pessoas eram duvidosos. O que desejavam de fato era a comida diária. Então ele lhes disse: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E acrescentou que deveriam crer naquele que o Pai enviara. O intento deles também era ver mais milagres. Então o Senhor declarou: Eu sou o pão da vida. E lhes mostrou que ele poderia satisfazer as necessidades espirituais para sempre. A humanidade tem necessidades materiais e espirituais. No entanto, enquanto as pessoas viverem sua vida sem um relacionamento real com Deus, não estarão vivas no sentido verdadeiro da palavra. Falta algo interiormente. Há uma sede que nada no mundo pode aplacar. Quem vem ao Senhor Jesus e se rende a Ele, obtém a resposta para todos os tipos de necessidades e perguntas. Todo o que disse e fez é a luz que promove e aumenta o entendimento daquele que crê. Toda a perfeição moral do Senhor Jesus, o Filho de Deus, se torna alimento espiritual para os que o amam. E quem o ama jamais terá fome ou sede novamente.
chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, queridos. Que bom é poder estar com vocês. Eu sou o pastor Misael, pastor da Primeira Igreja Batista Independente de Pitangueiras, e gostaria de falar a você da palavra de Deus. O texto de hoje que nós iniciaremos se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 2. A palavra de Deus nos diz assim: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos dá mais uma vez de aqui trazermos a tua santa palavra, de podermos aqui pregar, ó Pai, o teu evangelho. E nós rogamos, usa, ó Deus, esse miserável servo que sou nas tuas santas mãos, para a honra e a glória do teu santo nome. Também, Senhor, que o Senhor fale ao coração de cada ouvinte e que possa a sua palavra ser ouvida atentamente e também encontrar guarida em cada coração. E se alguém que ainda não recebeu a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ó Pai, que hoje, neste momento, esta pessoa também possa se render a Cristo, recebendo como seu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus é que eu te peço, te agradeço. Amém. Muito bem, queridos. Você já teve alguma decisão na sua vida que você precisava tomar de imediato? Alguma decisão que você não poderia protelar, você não poderia adiar? Decisões que, se não tomasse, era caso de vida ou morte. Você já teve alguma decisão assim? Já passou por um momento assim? Hoje nós queremos falar sobre a maior de todas as decisões. A mais importante de todas as decisões. Mas também a mais urgente de todas as decisões. Nós, obviamente, estamos falando sobre a salvação. Hoje é o dia da salvação. O texto que acabamos de ler diz: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Veja, o texto nos exorta aqui claramente. O tempo para a salvação é agora. Quando nós falamos sobre a salvação, obviamente, a salvação da nossa alma, a condição a qual nós teremos de tomar, ou melhor, a decisão a qual nós devemos tomar, para que, ao partir desta vida aqui, nós cheguemos ao céu. Essa é uma decisão importantíssima. Contrário disso, não tomar essa decisão é a certeza, de ser lançado no inferno, no lago de fogo. Para nós irmos para o inferno, o ser humano ir para o inferno, o ser humano não precisa fazer nada. Literalmente, o ser humano não precisa fazer nada para ir para o inferno. A palavra de Deus, inclusive, nos fala sobre isso. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3 do Evangelho de João, a palavra de Deus ela nos fala sobre essa questão, dizendo inclusive que o homem, ele já está condenado se ele não recebe Jesus como seu Salvador. João capítulo 3, no verso 18, a palavra de Deus nos diz assim: quem crê nele não é condenado. Quem crê nele, quem? Quem crê em Jesus. Não é condenado, mas o texto continua dizendo: mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja, caro ouvinte, o homem para ir para o inferno, ele não precisa fazer nada. O homem já nasce condenado ao inferno.
Agora, há algo sim, uma decisão importantíssima e urgente, a qual cada um deve tomar. E é justamente a decisão de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Evangelho de João, ainda no capítulo 3, a palavra de Deus diz no verso 17, diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Lembra? Nós acabamos de ler no verso 18, falando que aqueles que não recebem Jesus já estão condenados. Mas olha o verso 17, diz aqui, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então é importante que nós venhamos entender que sem Cristo nós já estamos condenados ao inferno. E que a única forma do homem se desvencilhar dessa condenação é através de Cristo Jesus. E essa decisão de ir a Jesus, de receber dele a salvação, o perdão pelos pecados, esta é e se faz uma decisão realmente importantíssima. Então o tempo é agora. Quando nós falamos sobre salvação, é agora. Você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você está condenado ao inferno, você precisa ir a Jesus agora, nesse momento. O tempo é agora. Você precisa receber Jesus como seu Salvador. Segunda questão que nós gostaríamos de ver é que o chamado do Senhor aqui à salvação é um chamado urgente. Hebreus capítulo 3, verso 15, a palavra de Deus ali nos diz, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Veja, há um chamado aqui do Senhor urgente. Você ouve, neste momento, o chamado do Senhor à salvação. Jesus realmente ele quer salvar a sua alma, perdoar os seus pecados, livrar você da condenação do inferno, dar a você a vida eterna. E o que você precisa fazer é ouvir este chamado e ouvir com urgência. O texto aqui diz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Dizendo, olha, é hoje você está ouvindo o chamado à salvação. Receba então Jesus como seu único e suficiente Salvador hoje mesmo. Lembre-se, querido ouvinte, você não tem poder sobre a sua vida na questão de você não sabe quando é que você vai partir deste mundo aqui. Pode ser que eu nem mesmo termine esta mensagem. Pode ser que algumas horas após, alguns minutos depois de terminar esta mensagem, eu já tenha partido dessa vida aqui. O fato é que nós não sabemos quanto tempo de vida nós vamos ter. Por isso, a decisão a atender este chamado do Senhor à salvação deve ser urgentíssima. Não dá para adiar a tomada dessa decisão, porque você não sabe quanto tempo de vida ainda você terá. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, falando sobre a duração da nossa vida, a palavra de Deus diz lá que a duração da nossa vida, esta duração é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O texto bíblico diz, né? O que é a vossa vida? Não é um vapor que parece por um pouco, depois se desvanece, ou seja, desaparece. A ideia daquele vaporzinho subindo, né, na chaleira, quando você, sua esposa, vai fazer ali o café e logo a água entra ali no estado de fervura, sobe aquele vaporzinho e logo ele desaparece. A nossa vida é assim. A palavra de Deus diz também que a nossa vida ela é como um conto que se conta, ou seja, é muito ligeira, é muito rápido. Logo nós passamos. A palavra de Deus diz que nós murchamos como a flor, logo nós nos vamos deste mundo aqui. Então, querido, o chamado de Jesus para você, o chamado à salvação, é um chamado que deve ser atendido urgentemente. Então lembremos, hoje é o dia da salvação. O chamado do Senhor para você, para salvar você, é urgente, você precisa atender urgentemente. Terceiro, a graça ela está disponível.
Ou seja, a salvação é o Senhor quem está aqui colocando diante de você e de cada uma das pessoas a graça da salvação. Isaías 55, versículos 6 e 7 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então a graça, ela está disponível a cada um. Mas esta graça estará disponível, como nós já dissemos, até o dia de sua morte. No entanto, esta graça que está disponível para a sua salvação, ela deve ser tomada ou deve ser adquirida, né? Porque é um presente de Deus, da forma mais breve possível, porque nós já falamos, por conta da brevidade da vida. Algumas pessoas, sim, já pensaram ou pensam: não, vou deixar para os últimos momentos da minha vida. Enquanto isso, eu quero gozar dos prazeres que a vida me dá. Eu quero viver a vida como eu quero mesmo. E lá no final, quando eu ver que eu estou prestes a morrer, então eu vou pedir ao Senhor que perdoe os meus pecados, salve a minha alma. O fato é que nós não temos certeza se nós teremos esse tempo ao final da nossa vida. Pode ser que a vida chegue para nós como chega para muitos, sem um prévio aviso. E num piscar de olhos, nós seremos levados desta vida aqui. Então, a graça ela está disponível para você agora. O chamado é urgente. Receba, então, a graça salvadora de Cristo Jesus. Receba das mãos de Cristo o perdão dos seus pecados, a salvação, a vida eterna. Porque agora, é nesse momento que você sabe que você pode tomar essa decisão. O amanhã pode ser tarde demais. E é hoje que Cristo Jesus, Ele quer te salvar. É neste momento. Então o tempo é agora. O chamado é urgente. A graça está disponível a cada um. E, em quarto e último lugar, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos fala sobre este ponto agora de decisão qual você se encontra. Apocalipse 3, 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Hoje, Jesus está à porta do seu coração batendo. Hoje, Jesus está oferecendo esta graça. A graça está disponível. Hoje, nesse momento, é o tempo aceitável para você. Então, querido, hoje é o dia da sua salvação. Basta você reconhecer que você é um pecador, que você de fato necessita desta graça de Cristo Jesus para perdoar os seus pecados, salvar a sua alma, dar a você a vida eterna. E com a sua boca, você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10, 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, querido amigo, é desta forma a qual você poderá ser salvo. É você agora atendendo a esse chamado urgente de Jesus, recebendo esta graça que está disponível para você. E se você deseja, então, receber Jesus como seu Salvador, ore comigo assim. Oremos. Senhor Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu estou condenado ao inferno, mas também eu creio que o teu Filho Jesus morreu naquela cruz pelos meus pecados. E eu suplico ao Senhor, Pai, perdoa os meus pecados, salva minha alma, dá-me a vida eterna por meio do teu Filho Jesus. Eu te suplico, perdoa-me, Senhor, e me ajuda a viver também para a glória do Senhor
Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Querido, se você fez esta oração junto comigo, uma oração curta, mas sincera, com fé no seu coração, o que a palavra de Deus diz é que você recebeu do Senhor a vida eterna, o perdão dos seus pecados, a salvação. Então, se você orou assim, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós gostaríamos muito de saber a respeito desta decisão a qual você tomou. Então, mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp número 16 99 353 5190. Repetindo, 16 99 353 5190. Nós teremos o imenso prazer de enviar a você, ficar sabendo, né, da sua decisão e enviar a você também um estudo bíblico, ok? Então não deixe de nos comunicar a respeito da sua decisão. E nós também estaremos orando por você. Eu vou orar mais uma vez, encerrando este período da mensagem. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela sua santa palavra. A tua palavra que é boa, é agradável, perfeita. Graças te damos que é através da sua santa palavra é que nós chegamos ao conhecimento de como nós podemos obter a salvação, a vida eterna. E sabemos, por meio da sua palavra, que é só mesmo por meio de teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos ao Senhor, ó Pai, que a palavra aqui pregada possa ter sido entendida e guardada nos corações e mentes, e que possa ter também surtido aqui o resultado também de salvação de almas. Não para a minha glória, Senhor, mas para a glória do Senhor. E pedimos, Senhor, continue a ajudar, ó Pai, nesse ministério, que almas possam ouvir do Teu Evangelho e render-se aos Teus pés. Continua conosco, Senhor, nos abençoando no decorrer desta tarde. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Deus abençoe. Deus criou nos céus os astros, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno, do que foi, do que virá. Seu saber ele oferece, para o caminho não perder. Sua palavra é luz que o andar conduz, para sabermos seu querer. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falhe ao que ele diz. Creia em Deus, se é incerto caminhar e a tristeza lhe inundar, quando a dúvida chegar, creia em Deus. Deus não é alguém distante, seu amigo ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha o seu caminho, ao seu lado estará. Vai guiar-lhe os pés em qualquer revés, ele nunca o deixará. Chegar, creia em Deus.
Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você. Destinos futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém.
vez a grande multidão para ver aquele Galileu, homem simples e tão bom, carpinteiro foi, e todos querem lhe aplaudir. Há nos seus olhos o poder do coração poder ver. Ele é o Pai, conhece bem, pois fala-nos também da palavra que vem do Senhor. Há poder em teu nome, ó Senhor, em teu nome, ó esperança, ó Jesus. Paz e força eu encontro em Jesus. Bendito és tu, Jesus, que nos vem do Senhor. Quando sonhos bons se vão e já não sinto mais prazer, se não vejo solução, peço a ti então, vem meus problemas resolver. Ao clamar teu nome, ó Deus, eu posso a força encontrar, pois meu Deus é salvação. Estendes tua mão quando vamos a ti, ó Senhor. Seu nome para sempre, Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, ó Senhor, em teu nome a esperança, ó Jesus. Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangeiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você.
e o Salvador, nova vida, amigo, quer te dar. Eu coloquei a vida nas mãos do maior mestre compositor. As tuas palavras são poemas pra mim, teu amor faz-me escrever. Mudou meu viver e então eu senti que um novo amor em mim brotou. Pensei que este amor jamais eu fosse sentir, mas agora certo estou que fui chamado por Cristo, mandado por Deus, pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo meu Messias e o Salvador, nova vida, amigo, quer te dar. Fui chamado por Cristo, mandado por Deus, pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo meu Messias e o Salvador, nova vida, amigo, quer te dar. Fui chamado por Cristo, mandado por Deus, pelo Espírito eu vou proclamar que Cristo meu Messias e o Salvador, nova vida, amigo, quer te dar. Sim, nova vida, nova vida, Deus, nova vida, amigo, quer te Programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Visite o nosso templo, a Rua Joaquim Cirim da Costa, número 105, Jardim Paraíso. Nossos cultos são aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo da palavra. E aos sábados, às 19h30, culto jovem. Esperamos por você.
A história mais linda que já ouvi, nenhum homem a criou. É o tema da eternidade, foi Deus quem revelou. Apesar de tudo que eu fiz, ofensas e pecados, Ele foi à cruz de dor e fez isso por amor. Quem contemplou o sangue que foi derramado e que selou o perdão dos meus pecados, oh, louve agora. O nome de Jesus nos traz grande vitória da cruz de dor, da cruz de dor. A história mais linda que já ouvi, foi Deus quem revelou. Em um gesto de amor sem fim, seu filho entregou para salvar a humanidade. Sofreu angústia e dor, mas venceu a própria morte e sobre ela triunfou. Quem contemplou o sangue que foi derramado e que selou o perdão dos meus pecados, oh, louve agora. O nome de Jesus nos traz grande vitória da cruz de dor. Isso não é mera religião ou caso sem valor. Isso é nossa redenção, se pudermos crer. Se pudermos crer. Quem contemplou o sangue que foi derramado e que selou o perdão dos meus pecados, oh, louve agora. O nome de Jesus nos traz grande vitória da cruz de dor. Da cruz de dor. Da cruz de dor. Encerra-se aqui o programa Boas Novas, um programa da Igreja Batista Independente de Pitangueiras. Nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo às 12 horas.